Luz, câmera, ação! Olá, eu sou a Priscila Deledone e o vídeo de hoje vai ser a respeito de um conto do Guimarães Rosa. É um conto que é uma obra que vai cair no PAS, terceira etapa, e que faz parte de uma obra que vai cair na FUVEST. A obra é Sagarana e o conto é o Burrinho Pedrez. Sagarana é um livro de contos, tem 9 contos ou novelas, e o Burrinho Pedrez é o primeiro aí. Mas antes de começar a falar dele, vamos relembrar um pouquinho a aula passada? Na aula passada nós falamos um pouco a respeito do Guimarães Rosa. A gente viu que ele faz parte da geração de 45, na verdade, que ele escreve de uma prosa poética, que ele é muito apegado aos neologismos, porque ele busca uma liberdade da linguagem. E o próprio nome Sagarana já é um neologismo. Ele pegou saga, que vem das línguas germânicas, que significa uma canção aventuresca, e rana, das línguas indígenas, que é a maneira de, a forma de, a semelhança de. Então ele já dá uma dica no título. O que vem aí? Vem algumas histórias de aventuras. E aí eu acrescento para vocês uma palavra mega importante. A palavra é travessia. Essa palavra vai dizer respeito a todos os contos. Por que travessia? Atravessar alguma coisa. Todos os contos falam acerca de uma atravessar para se descobrir ou descobrir algo novo e para se transformar. Então as personagens sempre se transformam. E ao mesmo tempo nós, leitores, quando realmente captamos a essência da coisa, também nos transformamos e nos tornamos pessoas mais reflexivas, uma coisa bem geração de 45, na verdade. Traçando um paralelo com a Clarice Lispector, que é a outra autora da prosa de 45, a Clarice ela usa muito a epifania, que é uma forma de transformação também das personagens. Mas existe uma diferença entre a epifania e essa travessia do Guimarães Rosa. Porque a epifania é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é um estalo, uma revelação. Enquanto no Guimarães Rosa, essa transformação vem aos poucos, por meio dessa travessia, por meio de um caminho. Então, temos aí a diferença primordial dessas duas transformações. Voltando ao Burrinho Pedrez, é o primeiro conto do Sagarana. Burrinho Pedrez. Pedrez significa preto e branco, então é uma característica visual do burrinho. E o burro, eu não sei se vocês sabem, eu há pouco tempo eu não sabia, que o burro é a junção, é filho da égua e do jumento. Aí nasce o burro, que ele não reproduz. Aí se for macho é o burro, se for fêmea é a mula. E o mais interessante é que esse nome burro, que a gente usa, né? Ah, seu burro, xingamento até, não tem nada a ver com o animal, porque é um animal inteligentíssimo, é um animal intuitivo, inclusive. Então ele aprende as coisas sem que se ensine pra ele, assim, é bem louco, é bem legal. E então a gente tem esse protagonista que é o burrinho, o burro, que era um animal muito querido do Guimarães Rosa. E o Burrinho Pedrez se chama Sete de Ouros. Lembram-se de que no vídeo passado a gente falou acerca do misticismo na obra do Guimarães Rosa? Então o próprio nome do burrinho, Sete de Ouros, o 7 é um número cabalístico. Então a gente já começa a ver assim uns misticismos. E o 7 de Ouros era um burrinho bem velhinho, fraquinho. E a gente começa a história com era um burrinho Pedrez, bem naquele tom de lenda, fábula, conto de fada. E a história até se aproxima um pouco da fábula. Não vai ser uma fábula, porque na fábula os animais falam, conversam. E aqui no caso eu tenho um narrador em terceira pessoa, onisciente, que vai ler um pouco dos pensamentos do burrinho. Então não é o burro que fala, se comunica, mas é um narrador que conversa por ele, com a gente. Então vai ser próximo de uma fábula, mas não é uma fábula mesmo. Mas vai ter uma moral da história que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o Burrinho Pedrez, o 7 de Ouros, vivia numa fazenda no interior de Minas Gerais. Nós não sabemos a cidade, nós não sabemos o lugar especificamente, o que já é uma característica também do Guimarães Rosa, né? Essa universalização.
Então, ao mesmo tempo que eu tenho um regionalismo, porque se passa, né, numa região específica do Brasil, em Minas Gerais, eu tenho um regionalismo diferente daquele regionalismo de 30. Eu tenho um regionalismo universal, em que trata de histórias acerca do ser humano, independente se esse ser humano mora no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste e o que seja. Então, todos nós podemos nos perceber nessa obra. É bem uma coisa de fábula também, né? Então, esse burrinho, velhinho, o Major Saulo, que é o dono da fazenda e tudo, cara importante, ele precisa fazer um carregamento de bois. E para isso, ele chama 12 vaqueiros e separa os cavalos para esses vaqueiros. Mas alguns cavalos fugiram e ele tem que usar o burrinho, 7 de ouros, para ajudar. Mas é claro que com cavalos, quem é que ia querer ficar com um burrinho? Ninguém. Então eles pegaram o mais levinho, que era o manico, colocaram no burrinho, que era assim, quase um castigo. Poxa, ficou com o burrinho. E além de ser burrinho, ainda é velho. Caramba, coitado. E lá foram eles, bem naquele esquema Minas Gerais. Não sei se vocês são de Minas, conhecem alguém de Minas, já conversaram, mas os mineirinhos são cheios de histórias, eles contam. Então, a história do conto é intercalada pelas histórias desses personagens, né? São histórias muitas vezes de vingança, traição, lembranças do passado. Então a gente tem, por exemplo, 2 personagens vaqueiros, que são o Silvino e o Badu, que se desentendem durante essa travessia por conta de uma mulher. E o Silvino, inclusive, quer matar o Badu, é uma coisa pesada. O Badu se embebeda bastante. E o que o Silvino faz? Ele e os outros deixam ele ficar no burrinho, sendo uma espécie de castigo, né? O burrinho vai bem mais devagar. Então, na volta, os cavalos estão bem à frente, o burrinho ainda tá bem lentinho. E eles chegam a um córrego chamado Córrego da Fome, que na chegada ele estava bem ralo, mas agora na volta, ele, por conta da chuva, ele tá alagado. E os vaqueiros ficam com medo de atravessar, não sabem se os cavalos vão conseguir. E aí eles se lembram de uma característica muito forte dos burros, que é a intuição, isso que a gente já falou um pouquinho. Então o burro, olha que legal, quando ele vai atravessar, por exemplo, esse córrego, ele percebe se ele vai dar conta ou não. E se ele não for dar conta, ele nem começa. Então eles pensaram, vamos esperar. Se o burrinho resolver atravessar, é porque a gente dá conta também. Se ele não entrar, é um sinal que a gente também deve esperar um pouco. E assim foi feito. Chegou, 7 de ouros, o burrinho viu a superfície, né, lá com o alagamento, e ele foi atravessar. Aí os outros falaram, pronto, se o burrinho foi, se o burrinho consegue, a gente também consegue. E foram atrás. O que eles não contavam é que o burrinho, lembrando que é um animal muito esperto, muito intuitivo, e já era um burrinho experiente, né, por conta da idade avançada, ele sabia, na hora de atravessar, a hora que ele devia parar, a hora de que ele devia se deixar levar pela correnteza. Então é uma sabedoria própria dele, coisa que os cavalos não tinham. Então, os cavalos foram, se afogaram, perderam o equilíbrio total. E o burrinho continuou lá, naquela paz dele, tranquilinho, velhinho, mas super experiente. Conseguiu chegar do outro lado, descansou bastante. E o Badu, que estava montado nele, acabou se salvando também, junto com o Francolin, que era um outro vaqueiro, que foi agarrado na cauda do burrinho. E os outros não conseguiram. E aí a gente tem uma moral da história, né? As aparências enganam. Cuidado com as aparências, é uma coisa bem fábula mesmo, né? A questão do mais velho. Então a gente tem também uma metáfora para a velhice. A gente não dá nada pelo velhinho, que já tá fraquinho, mas a cabeça dele é muito importante. Então a gente tem aqui uma moralzinha da história do Guimarães Rosa e uma transformação até nossa de pensamento, assim, de visão. A gente não espera que quem vai conseguir mesmo
vai ser o burrinho pedrez. Eu agradeço a vocês, qualquer dúvida vocês me falem, é um prazer sempre gravar vídeo. E quem quiser também aula particular via Skype, é só entrar em contato comigo. Muito obrigada, até a próxima e boa prova!